Estamos aqui novamente para trazer um pouco da palavra de Deus para a sua vida e continuamos no tema Formação Brilhante, que hoje o texto base está lá em Lucas capítulo de número 10, versículo 2, que diz: E dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos observar aqui que Jesus, no capítulo 10, ele envia 70 homens, 70 mensageiros da sua palavra, para pregar nas circunvizinhanças. E lhe diz algumas coisas para que eles viessem seguir e assim não falhar na missão. E naquele momento, apesar de eles, naquele momento, colocar diante deles todas as diretrizes que eles deviam seguir, ele mostra uma preocupação muito grande já no versículo 2, no início, dizendo o seguinte: a seara, na verdade, a seara é grande. Mas por que, irmão Raul, se Jesus disse isso? Por que Jesus mostrou essa preocupação? Porque nós podemos observar que não havia bastante qualidade naqueles homens. Não havia bastante empenho, apesar que depois surge um filho de um homem que Satanás oprimia ele, e o diabo jogava ele no fogo, jogava ele na água, e ele vem até Jesus, e naquele momento ele vem até Jesus e fala assim: Senhor, os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho, e etc e tal. E naquele momento Jesus olha, praticamente eu acredito que ele olha para os seus discípulos e diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, colocando aquilo que está acontecendo com aquela geração e também com seus discípulos, por naquele momento de tal forma não acreditarem naquilo que Jesus tinha dado a eles, no momento que disse: vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, pregarão a respeito da palavra de Deus em todas as circunvizinhanças. Mas naquele momento que aquele homem traz aquele filho, Jesus vem e expulsa aqueles demônios da vida daquele menino e transforma a vida daquele menino, trazendo felicidade ao seu pai. E quando Jesus ele fala isso, ele demonstra que a seara é bastante grande. E seguinte, ele diz que poucos são os trabalhadores. Nós podemos observar que hoje o cristão, muitas das vezes ele se encontra limitado de pregar a palavra de Deus por causa de outras coisas. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos observar que poucas pessoas têm colocado o reino de Deus em primeiro lugar, tem colocado a justiça de Deus, que é baseada na sua palavra, em primeiro lugar. Nós podemos observar que hoje em dia não temos trabalhadores com qualidade, que se importam verdadeiramente com aquela alma que está perdida. Mas no momento que há uma sinceridade, uma busca, um empenho para ganhar almas para o reino de Deus, para fazer discípulos, como está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, e de fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando há essa preocupação, nós podemos observar que há qualidade, que há um interesse muito grande, apesar de os trabalhadores ser poucos. Mas Jesus ele disse algo muito interessante, ao terminar o versículo dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós podemos observar que os trabalhadores são poucos, mas Jesus disse: orem, peçam para Deus trabalhadores para a seara, para a sua obra, para a sua igreja, porque nós observamos que é necessário que haja trabalhadores para que o reino de Deus possa se multiplicar. Irmão Raulison, mas será que um homem não pode impactar toda uma nação? Pode sim, certo? Pode sim. O apóstolo Paulo foi um homem, um missionário de Deus que foi usado muito por Deus e impactou algumas nações pregando a palavra de Deus, e muitas igrejas foram fundadas por ele.
né, ele colocando missionários e pastores, né, para assim dar continuidade à obra que tinha começado nas mãos dele, por intermédio de Cristo Jesus na sua vida. Mas podemos também perceber que um homem só não pode fazer todas as coisas. E é aí que é necessário que haja trabalhadores, né? Que haja diáconos, que haja pastores, que haja missionários, que haja líderes, né, de mocidade, sempre de oração, da EBD, para continuar a obra, né, e se empenhar para ela. E nós podemos observar que para que haja isso é necessário um interesse muito grande de todas as partes. Alguns podem dizer, o interesse maior da liderança pode ser por ela estar à frente, mas também o membro, ele recebeu uma ordem de Cristo, que é de ir pregar a palavra de Deus a toda criatura. E se nós formos colocar isso, né, ao pé da letra, nós temos que fazer isso mesmo. Bem sabemos que é necessário que haja qualidade, que haja disponibilidade, que haja um interesse para poder estar trabalhando na obra de Deus, né? Tem um texto que diz assim: com certeza a quantidade nunca vai ser melhor que a qualidade, mas se a quantidade possui uma conscientização da sua missão, mesmo sem preparo teológico, mas espiritual, acredito em uma avalanche de resultados positivos para o reino de Deus. Então, com certeza, se haver conscientização, todo mundo vai poder trabalhar em uma só mente, em um só coração, em prol do reino de Deus. Então pense nisso, que Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara, porque nós sabemos que a seara é grande, mas Jesus está conosco até os confins da terra, como Ele mesmo disse, prometeu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma mensagem bíblica, certo? Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, certo? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, certo? Que vai haver mais vídeos em nome de Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente.